família cristã. Olá, ouvinte da Rádio PIB. Você já experimentou o pão de mel mais gostoso de Taubaté? Ainda não? Então corra e peça o seu. O programa a seguir é classificação para todas as idades. Começa agora, na Rádio PIB, Viver Missionário, o programa do seu Ministério de Missões. A apresentação, Tiago Prado e João Monteiro. Bom dia, boa tarde, bom dia a todos meus irmãos que estão aí nos escutando pelo aplicativo da rádio, pelo canal do YouTube. Vocês devem estar estranhando que a gente não está ao vivo no programa hoje. A gente está com uma demanda administrativa, tanto pela conta do Eagles e também que amanhã teremos uma oratória do Eagles. Então eu não estarei disponível, nem o João, mas para você não ficar de fora, a gente está gravando o programa hoje, na sexta-feira, para todos vocês. Então é um prazer estar com vocês mais uma semana para podermos falar de missões. Eu me chamo Tiago Prado. Eu sou o João Pedro. E a gente está aqui para poder falar cada vez mais do amor de missões. Esse aqui é o seu programa missionário, Viver Missionário. E hoje a gente estará trabalhando cada vez mais sobre missões e sobre o Eagles. Para quem não sabe, agora no domingo estaremos começando a nossa viagem missionária de Nova Friburgo. E lá no Rio de Janeiro. Então, é muito especial você estar aí com a gente, nos ouvindo. Mande sua pergunta no chat, a gente responde no próximo programa. Mande seus comentários. É um prazer imenso estar aqui com vocês toda semana para falar de missões e para falar do amor de Cristo. E nesse momento eu queria convidar o João para fazer uma oração inicial para a gente começar cada vez mais esse nosso programa. Bom, se você pode nesse momento, então, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Muito obrigado por mais um programa aqui na rádio, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua graça. Senhor, que cada vez mais o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê força agora como equipe Eagle, Senhor, para fazer essa viagem missionária mais uma vez. Abençoar a segunda igreja de Friburgo, Senhor. Abençoar as pessoas que vamos conhecer lá, que vão conhecer o Evangelho lá, e que nós vamos ter a oportunidade de pregar. O Senhor abençoe cada um que está nesse momento agora ouvindo esse programa, Senhor, que cada vez mais missões sejam o nosso foco e a nossa vontade, levar o Teu Evangelho até que todos conheçam da Tua verdade. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos capacitando, para que nós possamos falar conforme a Tua vontade. É assim que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, muito obrigado, João. E, gente, para a gente darmos andamento ao nosso questionário, ao nosso programa missionário sobre a viagem do Eagles, a gente tem que dar antes um breve comentário, uma breve história para vocês de uma das nossas missões que realizamos esse ano. Essa foi uma das missões que foi muito impactante para todos nós, eu acredito. Pra mim foi muito impactante, eu acho que pros meninos aqui, pro Jean, pro Pedro que tá ali também na mesa, foi muito impactante porque a gente teve diversas demonstrativas, diversas questões relacionadas a missões e experiências magníficas sobre esse dia. E eu falo isso com alguém que é apaixonado por missões, mas essa missão realmente mudou nossa perspectiva como equipe, como Eagles. E mais ainda, estamos prestes a embarcar em cada vez mais a nossa viagem missionária para a semana que vem. Bom, foram muitos testemunhos de várias pessoas que estão no campo. Foram realmente palavras muito sinceras de apoio e de encorajamento para todos nós, principalmente agora que vamos estar em mais uma viagem missionária. E aqui estão alguns dos nomes que falaram com a gente. David, que é missionário na Amazônia, o pastor Enoque Alexandre, que é plantador de igreja e também promotor de missões em todo o estado de São Paulo, o missionário Caleb, que é conhecido por muitos aqui da igreja, que é missionário no Oriente Médio, o pastor Jailson, que é missionário na Amazônia, a missionária Germana, que também é missionária na Amazônia, o pastor Fernando Ottoni, que já trabalhou em vários lugares, no Rio de Janeiro, hoje trabalha com os ribeirinhos, né? Não, com os indígenas. Com os indígenas, é verdade. O pastor Chicão, que trabalha no Vale do Ribeira. O pastor William, que é missionário em Bafatá, na África. O missionário Gilmar, que é missionário no campo do acampamento cigano. E o pastor Cleberson Bigarani, que teve algum tempo atrás aqui com a gente na PIB e é missionário na Itália. Exato, esses são alguns testemunhos que a gente teve naquela missão do Eagles. A gente estava lá, acho que já era umas quase 10 horas da noite, todo mundo cansado lá já. E o pastor deu esse privilégio de a gente escutar essas pessoas e a gente se emocionar. E muitos desses pastores, missionários, missionárias, alguns de nós conhecemos. Outros já tiveram experiências de passar dias nas casas deles, como o pastor Chicão, que lá na missão do Vale do Ribeira a gente estava lá, eu e minha equipe também. O João estava em outro lugar nessa missão, mas logo ele vai falar um pouco mais.
também tivemos a Germana. E eu quero falar dessas duas pessoas em especial, tá? A missionária Germana e do pastor Chicão. Porque se eu falasse de todo mundo que tá aqui, acho que a gente ficaria uns 3 horas de programa e não acabaria nunca. Mas eu quero destacar as duas pessoas que pra mim foi muito impactante a experiência que eu tive com esses dois missionários. A missionária Germana, ela é missionária lá do Amazonas, ela é uma das representantes geral lá, ela é líder juntamente com o seu esposo, o pastor André, e eles estão lá cada vez mais desenvolvendo a missão de pregar para todos os ribeirinhos. Eles têm como lema que é até o último ribeirinho. Eu já falei diversas vezes sobre esse projeto, o Novo Sorriso, sobre o projeto da Amazonas, o barco, o missionário. E ela que foi quem começou, juntamente com outras equipes, esse projeto maravilhoso de poder pregar o evangelho para todo mundo lá na Amazonas. A gente tem como dados, que a gente falou em um dos nossos últimos programas, que o território do norte é um dos territórios mais evangelizados do mundo. E são graças a essas pessoas que dedicaram a sua vida. A gente citou para vocês alguns missionários, que muitos deles fazem parte das Missões Amazonas. Porque eles têm essa convicção e o entendimento de abençoar vidas, de trazer mais almas para o reino. E é muito bonito a gente ver essas pessoas. A missionária Germana, ela é dentista. Então, eu me inspiro mais nela por fazer parte da área da saúde, como eu também. E a gente percebe o amor que ela tem. Ela foi uma das precursoras do projeto Novo Sorriso, que é o projeto que trabalha odontológicos para comunidades ribeirinhas que levam cuidados odontológicos para diversas comunidades e vilas lá no Rio Amazonas. E ela faz isso com muito amor. O sorriso no rosto, vamos dizer, como que o próprio projeto fala, Novo Sorriso. E isso é muito, muito bonito e muito impactante. E eu levo como experiência ela, porque conversando com ela diversas vezes, tanto no Amazonas como em outras situações, eu tive o privilégio de sair cada vez mais impactado. Eu tive o privilégio de sair de lá conversando com ela, mudando a minha visão de ver missões. Eu já falei pro João, a gente já conversa diversas vezes pros adolescentes, para aqueles adolescentes e jovens que têm um chamado missionário, eu falo a seguinte questão que eu aprendi com ela, que é qual que é o preço de uma alma, qual que é o valor que a gente tem para poder investir para trazer uma alma para o reino de Deus. E ela fala que o preço é tudo, o mundo inteiro. E ela fala a seguinte frase: se vale uma vida, vale a missão. Então a gente pode investir milhares, milhões de dólares, reais para poder trazer uma única alma. E isso vai valer a pena, porque se vale uma vida, vale a missão. E graças a ela eu consegui ter essa perspectiva. Então esses são exemplos que a gente tem e eu acredito que ao decorrer de nossas vidas, já que nós somos jovens, teremos diversas outras experiências e missionários para conhecer. E o outro missionário que para mim foi muito impactante é o pastor Chicão, que foi quando a gente realizou a viagem missionária do Vale do Ribeira em 2023. Eu falo que para mim foi muito impactante por conta que foi minha primeira viagem missionária. Aquela viagem que a gente saiu daqui, dividimos em 3 equipes, o nosso ônibus, fomos para Vale do Ribeira, cada um numa comunidade, numa cidade diferente, fazendo experiências diferentes. Aquela onde começou todo o chamado missionário para mim. Então, graças à experiência que eu tive com o pastor Chicão, o amor que ele tem de abandonar tudo, abandonar o sonho dele de ser jogador de futebol para servir a Cristo, impactou quem eu sou agora. Por isso que eu estou citando aqui agora ele, estou citando a Germana, porque são pessoas que são exemplo para mim. E graças às experiências que eles trouxeram para nós, trouxeram para mim, mudaram a minha perspectiva. Então, quando eu vi aquele vídeo e vi essas 2 pessoas realizando essa gravação para nós, Eagles, foi algo extraordinário. Porque eu parei para pensar e falei, nossa, graças a Deus eu conheci eles, graças a Deus eu tive a oportunidade de conversar com eles e tenho até hoje. Se eu mandar mensagem para o Chicão, tenho certeza que ele vai me receber. Se eu ir lá, eu tava falando até com o Pesson hoje, que eu encontrei ele. Falei, Pesson, vamos lá pro Vale do Ribeira de novo, conhecer o pastor Chicão, passar o final de semana lá, porque as meninas que estavam lá na minha equipe, a gente tava em 15 pessoas. Eram 4 adultos, eu, o Lucas, a Mildred e o Besson, e 11 meninas, que as meninas que metade das meninas já sabem missões, são apaixonadas por missões, algumas têm um chamado missionário também, que graças a essa missão também trouxe essa experiência marcante. E é muito legal você falar sobre o pastor Chicão, que foi um dos missionários que abandonou o sonho dele para poder seguir na carreira missionária. Você me lembrou também do pastor Cleverson Bigarani, que foi um dos que contou seu testemunho. Hoje o pastor Cleverson, ele é missionário na Itália, ele há mais ou menos 2 meses, ele veio aqui na PIB falar um pouco sobre o seu testemunho, contar um pouco sobre como a Itália era uma porta para o mundo muçulmano na Europa.
E como também ele abandonou o sonho dele de ser jogador de futebol, mais um que teve oportunidade. E uma das frases que mais me impactou quando ele disse lá no vídeo foi: eu não sei como seria a minha vida sendo jogador de futebol, mas eu sei exatamente como é a minha vida sendo servo de Deus. E isso é uma mensagem que impactou muito quando eu ouvi, porque às vezes nós nos preocupamos tanto em, nossa, mas será que eu vou abandonar minha faculdade para fazer missões? Nossa, eu vou abandonar todos os meus sonhos para fazer o que Deus está mandando? Abandone, faça. Porque, como nós temos cantado aqui várias vezes na igreja, como estamos com Graduate Jobs, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Então, realmente, quando a gente tem certeza do nosso chamado, tem certeza daquilo que Deus espera pra gente, tudo fica mais fácil, tudo fica muito mais leve de fazer e com muito mais certeza de que é o que Deus quer pra gente. E aí, no final, é tudo isso que importa. Exato, e é muito bonito o que o João falou, que é Ele e por Ele que a gente está gastando a nossa vida, entregando tudo por amor e com alegria, porque o pastor Wilson até pregou sobre isso num dos domingos, entregando tudo com amor e com alegria, que a gente quer as pessoas que fazem, que entregam sua vida, elas fazem com muita alegria no coração, fazem com amor, e isso é um dos maiores exemplos que nós podemos ter. Muitos deles passam dificuldades, passam fome, não sabem o que vai ter de comer ou se vão ser perseguidos no dia seguinte, como um pastor lá da África também, que passa por dificuldades como essa. E a gente percebe que por Deus, por amor à obra, a gente está fazendo com amor e com alegria. E nesse momento eu quero convidar vocês a estarem em oração. Essa foi uma missão que a gente teve, que a gente quer dar uma introdução para vocês da importância de missões para nós Eagles. Porque a gente já falou em diversos programas, já tivemos o Matias e a Isa falando no programa da Débora, eu com o João também no programa da Débora falando sobre o Eagles, mas é para mostrar para vocês que o Eagles faz muita diferença na vida dos adolescentes e dos jovens. Ele muda muito a perspectiva de visão desses nossos adolescentes em volta de missões. E isso é algo fantástico. Por isso que a gente está aqui pisando na tecla cada vez mais para poder falar de missões e da importância que esse projeto faz. E a missão de domingo, que a gente vai estar indo para o Rio de Janeiro, vai ser uma das maiores nossas. Então a gente está querendo que vocês permaneçam em oração, aproveitem esses dias, hoje, sábado, amanhã, domingo, durante toda a semana da viagem do Eagles, a orar por nós, interceder por cada um de nós, para que nós possamos estar lá para poder cumprir o que Deus tem para nós, para sermos ferramentas do Senhor para a obra dele. E lembrando que a viagem do Eagles é muito mais que uma simples viagem. Quando a gente fala de viagem missionária, muitas pessoas pensam que por serem muitas crianças, talvez seja uma colônia de férias, mas não, gente, realmente é uma viagem missionária mesmo. Um tempo atrás, a gente estava dando uma olhada nas igrejas que a gente já passou, na segunda de São Lourenço, até na igreja dos Vale do Ribeira, as igrejas da Argentina, que o Eagles também teve oportunidade de estar lá. E, gente, você vê fotos de pessoas que você evangelizou indo na igreja. Eu tive essa oportunidade de ver foto de um dos garotos que eu conversei na Argentina, indo na igreja a que eu visitei, a Igreja Nova Vida. E realmente isso deixa você muito feliz, porque você tem certeza que o seu trabalho não está sendo em vão. Muito legal você ver pessoas também como a Gabi e a Melissa, que estavam com a gente no Viagem do Ribeira, e verem foto de crianças que elas cuidaram lá, hoje cantando, hoje servindo na igreja do Vale do Ribeira. E isso realmente é um motivo de muita alegria, porque é sinal de que o Eagles tem sim recebido frutos no reino de Deus, tem sim feito diferença nas igrejas onde a gente passa. A gente tem a Mirella, que se mudou para São Lourenço e hoje está lá na segunda igreja batista de São Lourenço. Ela conta também que a igreja lá tem até um adesivo do Eagles na bateria, que é um adesivo que a gente colou. E realmente isso é gratificante, porque mostra que a igreja realmente lembra daquilo que o Eagles fez, daquilo que o Eagles trabalhou. É motivo de muita alegria. Então invista, realmente, se você tem a oportunidade de ajudar, ajude. Se você pode orar, ore, porque é um trabalho que agrega muito no reino de Deus. É um trabalho que não só edifica as igrejas de lá, mas também edifica os jovens que são presentes da igreja, como a gente falou, que realmente têm trabalhado na igreja, e é tudo muito bom de ver. Exatamente. Então, galera, se vocês querem saber mais sobre a viagem do Eagles, mais sobre essa missão que foi muito impactante para todos nós, continue ligado. Pedi pro Pedrinho colocar uma música para nós, que após a música estaremos comentando um pouco mais sobre essa nossa viagem que iremos fazer no domingo e sobre a missão que a gente fez também recentemente.
Venha experimentar essas delícias no Bob's de Taubaté. Colherudo Milk Nuts com creme de chocolate com avelã. Colherudo Max Nuts. Bob's Max Morango. Bob's Max Ovo Maltine. Colherudo Max Morango. Colherudo Milk Morango com creme de leite em pó. Venha na praça de alimentação no Taubaté Shopping, no coração da cidade. Avenida Charles Schneider, 1700, Bob's Taubaté. Viver Missionário, na Rádio PIB. Muito bom dia, estamos de volta agora, mais uma vez aí falando sobre missões. E queria agradecer você que está ouvindo aí da sua casa, mesmo que eu e o Thiago ainda não estejamos ao vivo, mas você se dispôs a estar aqui conosco, ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. E também agradecer a Luana, que tem nos apoiado aí na rádio, tem realmente acreditado nesse projeto, que tem levado várias pessoas a conhecerem sobre Deus, conhecerem sobre o Evangelho. Então, muito obrigado, Luana, com o apoio do Bob's. E também ao irmão Guimarães, que tem nos ajudado aí com o Divinos Coffee. Muito obrigado, irmão. Vocês têm abençoado muito a nossa equipe aqui. Exatamente. Obrigado, gente, a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que graças a vocês a gente consegue continuar toda semana esse programa missionário maravilhoso para nossa audiência querida. Bom, e ainda falando sobre a missão do Eagles, a gente não só teve testemunho de pastores que estão no campo, missionários que estão no campo, mas a gente também teve uma dinâmica muito legal sobre missionários que têm a sua história marcadas no livro chamado Heróis da Fé, que é um livro que fala sobre missões, um livro muito legal, inclusive, uma indicação minha do Thiago, que eu acho que nós já lemos, todo missionário tem que ler esse livro, que realmente é muito bom. E a gente teve uma dinâmica onde cada grupo teria que rapidamente ler a biografia dos missionários que tinham e falar um pouco sobre a história deles, destacando os principais pontos, destacando os principais feitos. E os nomes foram David Brainerd, Guilherme Carey, Christian Evans, o missionário que inclusive foi o meu grupo que falou, Adoniran Judson, George Miller, Dave Livingstone, João Patton, não sei, Hudson Taylor e Dwight Lyman. E esses são apenas 9 dos milhares de testemunhos missionários que decidiram viver o que Deus tem para sua vida. Exatamente, como o João bem falou, esses são apenas 9 desses milhares de missionários que nós poderíamos falar sobre todo o programa, poderíamos falar sobre um missionário, uma experiência marcante, uma história de vida que cada um deles passaram. Muitos deles possuem nomes diferentes, que é difícil de pronunciar. João Patton, nossa! Por conta que muitos deles são estrangeiros de outros países, muitos deles são da Ásia, Estados Unidos, África, e a gente percebe o amor que eles têm pela obra de Deus. E a gente quer destacar um especial para vocês, que é sobre Hudson Taylor. Eu acredito que Hudson Taylor, alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, foi um dos maiores missionários da África, e sobre o interior da China, peço perdão. Ele foi um dos maiores missionários do interior da China e a gente, graças a ele, consegue ter muitas portas abertas lá na China. Graças à obra que ele fez, o amor que ele tem pelas obras, a gente consegue entrar em diversos territórios, principalmente no interior da China, para poder pregar o Evangelho, para cada vez mais e mais pessoas conhecerem a Cristo. Nós sabemos que a China é um dos maiores países de pessoas populacional do mundo. Se não, é o segundo lugar, né, que a gente já passou, né, recentemente, e graças a ele a gente consegue atingir muitas e mais pessoas. Então a gente quer dar uma breve introduzida à história de Hudson Taylor para vocês também conhecerem. Um dia, quem sabe, seja nossas histórias sendo escritas, já pensou? Que privilégio! Aí, João Pedro, anota aí, tá? Eu quero que você escreva a nossa história, tá bom? Num livro, tá? Combinado? Um capítulo meu, um capítulo do João, se quiser ter um capítulo também pode ter. Brincadeiras à parte aí, gente, porque a gente conhecendo essa história, a gente pode nos espelharmos nele e ver o que nós podemos crescer espiritualmente e principalmente no reino de Deus. E vou falar a seguinte questão do início da história dele. Hudson nasceu na Inglaterra em 1832, numa família simples, mas cheia do temor do Senhor. Antes mesmo de nascer, seus pais já o consagraram a Deus, crendo que aquele menino seria instrumento nas mãos de Deus. Seu pai, Tiago Taylor, foi um homem que, embora tivesse resistido ao Evangelho por um tempo, foi alcançado pelo amor de Cristo. Ele e a sua esposa criaram seus filhos em oração, jejum e ensinos da Escritura. O quarto da sua mãe era conhecido como lugar secreto, onde diariamente ela orava por sua família. A conversão de Hudson foi um marco espiritual. Aos 17 anos, enquanto sua mãe, a mais de 100 km de distância, orava
orava, determinada a não sair do quarto sem a salvação de seu filho. Ele pegou um tratado evangélico e foi impactado pelas palavras, a obra consumada. Ali sozinho entendeu que a cruz era suficiente. Caiu de joelhos e entregou-se a Cristo. E naquele mesmo momento sua mãe sentia em espírito: meu filho acaba de se entregar ao Senhor. Hudson então começou a viver intensamente para Deus. Consagra sua vida completamente e ora: Senhor, dar-me uma obra que envolva renúncia, sacrifício, algo digno de quem me amou tanto. Foi assim que nasceu o chamado para a China. Imagine mais de 300 milhões de pessoas, em sua maioria sem acesso algum ao Evangelho. Ele se sentia queimando por dentro. Ao pensar nisso, escreveu a sua irmã dizendo: não é justo esperar que minha noiva vá comigo para morrer num país estrangeiro, mas meu pai sabe que é o melhor. Em 1854, aos 21 anos, após 5 meses de viagem no navio à vela e muitos perigos enfrentados, Hudson pisa em terra chinesa. Lá depara-se com um desafio: barreiras culturais, línguas, pobreza, ausência de estrutura e até perseguição. Mas o que mais doía era ver almas morrendo sem nunca ouvir o nome de Cristo. Para alcançar melhores chineses, Hudson tomou uma decisão ousada. Vestiu-se com eles, adotando roupas, costumes e penteados locais. Algo que na época escandalizou até outros missionários, mas ele estava disposto a se fazer de tudo para ganhar alguns. Ele conheceu o sofrimento de perto, passou fome, viu amigos morrerem, enfrentou oposições dentro e fora do campo. Casou-se com Mary Daler, com quem teve 5 filhos, mas a obra era pesada. Após 6 anos voltou-se à Inglaterra doente, mas não parou. Lá fundou oficialmente a missão do interior da China em 1835, depois de um profundo momento de oração à beira-mar. Ele escreveu em seu diário: orei pedindo a Deus 24 obreiros para levantar a bandeira de Cristo nas 11 províncias ainda não alcançadas da China. E Deus respondeu. Em setembro do mesmo ano, partiu com sua família e os 24 missionários do navio Lammermoor rumo à China e foram tempestades, fomes, doenças, mas também muitos frutos. A missão crescia, igreja nasceu e almas eram salvas. Hudson dizia: nunca abandonamos uma porta aberta por falta de recursos. Deus sempre supriu, mesmo no último segundo. Mas a caminhada também foi marcada por dores muito profundas. A perda da esposa Maria, dos filhos e mais tarde a perda da sua segunda esposa. E em meio a tanta dor, ele ajoelhava-se, entregava tudo ao Senhor e prosseguia nas missões. Mesmo paralítico por um tempo, ele organizou viagens, escreveu cartas, discipulava os novos missionários e orava por um novo envio. Da sua própria cama, ele pediu a Deus 18 missionários, chegaram 24, depois orou por 70 e vieram 100. E depois orou por mais 100 e assim foi. No total, mais de 1000 missionários foram enviados à China por meio da sua visão, obediência e oração. Hudson dizia: ninguém deve dizer que não é chamado. A pergunta não é se você deve ir, mas se você tem certeza que deve ficar em casa. Em 1905, aos 73 anos, depois de entregar tudo o que tinha, todas as suas forças, toda a sua energia, Hudson Taylor entrou no descanso do Senhor. Morreu no solo chinês e foi enterrado à beira do rio Yangtze. Em seu túmulo, crianças chinesas cantavam louvores, lançando flores como gratidão. E a sua vida é um legado. Ele não era perfeito, nem muito forte, nem incrivelmente inteligente, mas era completamente dependente de Deus. E isso fez toda a diferença, porque um homem movido por Deus é um homem que faz a vontade de Deus. E é impressionante, como o Tiago disse, a porta que esse homem abriu. Como esse cara conseguiu levar missionários até hoje, fazer com que pessoas se dediquem até hoje na China, pregando o evangelho. Como um mundo inteiro, que é a China, com milhares e milhares de pessoas, bilhões de pessoas, conseguiu ser evangelizado por um homem temente a Deus. Isso é só um reflexo do que o que nós podemos fazer quando nós abrimos nosso coração para ser usado por Deus. Quando nós abrimos a porta e falamos: Deus, me use na sua totalidade, faça em mim a sua vontade. E é impressionante que mesmo com todas as dores, mesmo com todo o sofrimento, ele não parou. Ele realmente confiava muito em Deus e fazia com que a sua força fosse ele. Então, seja como Hudson Taylor, ele é uma inspiração para todos nós. Todos os outros missionários são também. Mas Hudson Taylor nos ensina muita coisa. Que é, dependa de Deus para tudo. E é o que você precisa. Exato. E a gente percebe na história dele diversas formas que nós podemos aplicar missões. A gente trabalhando, para quem não sabe, a gente todo domingo de manhã realiza EBD, Escola Bíblica de Missões. Então lá a gente, juntamente com o pastor Luciano, aprende diversas questões e ensinamentos para podermos exercer missões.
para como que a gente pode aplicar tanto dentro da nossa igreja como para fora, que é o nosso objetivo aqui. E a gente vê que tem diversas estratégias que nós podemos aplicar à obra de Deus. A gente vê que ele se adaptou na cultura local, ele foi conhecer a língua, conhecer o que estava acontecendo, para que assim consiga atingir cada vez mais vidas. Porque ele não apenas tinha o amor de pregar o evangelho, ele queria entregar tudo da vida dele ali para poder levar mais almas para Cristo. Então ele aprendeu diversas culturas, correu riscos de vidas, de ser perseguidos, de passar fome, passar por doenças, mas ele fez isso por amor a Deus. Então esse testemunho é apenas um para vocês verem que a gente consegue. E a gente viu, o João citou mais 8 testemunhos que a gente trabalhou lá no Eagles, e existem milhares de outros, e a gente viu contar diversas histórias de pessoas que entregaram totalmente sua vida a Deus, que pessoas que estão cumprindo o chamado que Deus tem para eles, de serem usados como ferramentas de Cristo, terem o privilégio de ser ferramenta de Cristo para a obra do Senhor. E Hudson Monteiro é um exemplo gigantesco para todos nós que tem essa trajetória e essa missão de pregar o Evangelho, de ir cada vez mais para fora, de ir cada vez mais no mundo para levar o nome de Cristo. Então, naquela missão do Eagles, a gente trabalhou essas experiências que foi fantástico. E o mais interessante disso tudo não foi nem apenas ouvir os testemunhos desses missionários, foi ver adolescentes e crianças lendo, porque o pastor Luciano falou: gente, isso aqui são 10 páginas dessa história aqui, desse missionário, isso aqui são outras 10 páginas desse outro missionário, e eles leram aquelas páginas, eles decoraram passagens, decoraram histórias, entenderam e saíram de lá impactadas. E se eu ouvir crianças de 10 ou 11 anos de idade comentando sobre esses testemunhos, é totalmente impactante. Então, quando a gente fala das viagens missionárias do Eagles, a gente vê a importância que é para esses adolescentes. Porque a gente já pensou daqui a alguns anos, estava até comentando com o João e com o Pedro, a gente lembrar dessas viagens e contar as histórias. A gente vê esses adolescentes de 13, 14 anos que tem um chamado missionário, quando eles tiverem 25, 26 anos, vão estar lembrando dessas histórias, vão estar lembrando dessas viagens missionárias que marcaram tantas suas vidas e que o caminho que eles trilharam são graças a esses objetivos. Então, quando a gente pede para investirmos em missões, quando a gente pede doações para viagens missionárias para poder acontecer, é para que cada vez mais dos nossos adolescentes sejam testemunhas vivas como o Hudson Taylor foi, e que a gente consiga cada vez mais crescer, cada vez mais trazer almas para a obra de Cristo. E como o Thiago disse, é muito importante que você entenda o nosso trabalho que tem sido feito, os objetivos que têm sido traçados, porque logo mais esses garotos que têm sido ensinados sobre missões vão ser os missionários das juntas, vão ser os missionários que levam o evangelho para a China, para o Oriente Médio, para a África. Nossa igreja agora está investindo pesado na pregação na Amazônia e na Janela 1040, um local de grande perigo para os missionários, grande risco, que é que nós temos falado bastante aqui nos programas. Então, esse investimento não é à toa, não é simplesmente algo que a gente faz por acaso, mas sim realmente criar missionários, criar pessoas que vão levar o evangelho daqui a alguns anos. E bom, o programa está muito gostoso, está muito bom, mas a gente tem que dar um intervalo. Então, vou pedir pro Pedro soltar uma música e no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre a nossa viagem que tá chegando, semana que vem já, e vai falar um pouco sobre ela. Pedrinho, solta o som. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio no
buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Seu programa de missão Viver Missionário, aqui na Rádio PIB. Muito bom dia, estamos de volta agora
Se você está ligado no programa Viver Missionário, seu programa de missões. E eu quero trazer uma notícia muito legal, que a partir do dia 18 de julho vai começar um novo programa aqui na rádio, o programa Além do Óbvio, estreando Pedro Henrique e Maicon Oliveira. Só a galera boa nesse programa aí, vai ser top. Tá ficando elite aqui na rádio, tá ficando elite. Vai sair eu e você e vai ficar elite. Bom, isso aí. Não, vai aí eu vou Paulo. Nossa, mas que Deus abençoe os meninos aí, o Pedro e o Mike, vai ser um programa espetacular. Pode contar com a minha presença, tá bom, Pedro? Vou estar aí escutando vocês, mandando perguntas difíceis também, tá bom, Pedro? Só ele vai sentir um pouco como é. Bom, e como prometido, a gente vai falar sobre a nossa viagem do Eagles, que, Thiago, é a maior viagem já feita na história do Eagles. São 62 missionários. Gente, isso é muita coisa. Vai ter muita gente, muita comida também para sustentar toda a galera. E vai ser realmente uma coisa extraordinária. A gente vai ficar na segunda Igreja Batista de Nova Friburgo, dos dias 7 a 11 de julho. Inclusive, a gente vai ter um culto de envio domingo à noite. Então, se você pode participar, por favor, esteja aqui. Para nós que somos enviados para culto de missões, para viagens missionárias, culto de missões, culto de envio é muito legal. É uma sensação muito boa, muito legal compartilhar esse momento. Então venha, faça parte dessa festa. Exatamente. Se você nunca viu alguém uniformizado de Eagles, provavelmente todo mundo vai ter uniformizado do Eagles lá. Vai ser algo espetacular, algo fantástico. E é um privilégio enorme fazer isso aí para a obra de Deus. Então, como o João bem falou, vai ser uma das maiores viagens que o Eagles já realizou por conta da quantidade de pessoas que irão. E é um prazer imenso poder fazer essa viagem, estar na coordenação juntamente com o Matias Caís, com o pastor Luciano, fazer parte para poder executar essa viagem. Teremos diversas atrações, tivemos diversas expectativas para isso. Então, esteja em oração por todos nós que estaremos viajando, por aí do planejamento que a gente está cumprindo. Você tem noção, saindo daqui do programa da rádio, a gente já vai sair para poder correr atrás das compras do material também, já vai correr atrás de outras organizações, de realizar Tarde Alegre, realizar Instituto de Inverno, e é um privilégio fazer isso para a obra de Deus. Bom, como o Thiago falou, a gente está com muita demanda para esse Eagles, e a gente quer falar um pouco sobre isso com vocês. E a primeira coisa que a gente quer trazer aqui é o objetivo dessa viagem. Quando o pastor procurou o pastor Luciano, normalmente eles vêm falando o que eles querem que o Eagles faça, o que eles precisam que o Eagles faça. E o principal que a gente pode destacar aqui são realmente as estratégias evangelísticas que a gente vai fazer pelo bairro e também um censo da comunidade. Para quem não sabe o que é censo, é basicamente uma documentação, né? É uma caracterização, uma demonstração do que o bairro está passando, quantas pessoas tem, quantas pessoas conhecem a Cristo, quantas pessoas já são membros de alguma igreja. Isso ajuda na parte evangelística. Você saber quantas pessoas não conhecem a Cristo no bairro faz com que você possa montar estratégias bem mais investidas, você não gaste tanto dinheiro com pessoas que já fazem parte de alguma igreja. Então você faz com que o seu foco seja muito mais direcionado. E é muito interessante porque acho que a gente nunca fez um censo realmente. Talvez acho que em São Lourenço a gente fez. E é muito interessante porque você vê os objetivos da viagem mudando. Em São Lourenço a gente fez uma parte mais focada para crianças. Essa já vai ter um foco para cada faixa etária, jovens, crianças, idosos. Então é muito legal a gente ver como cada viagem tem a sua importância e a sua dinâmica, né? Essa viagem vai ser bem marcada pela sua ampla atividade. A gente vai ter escola bíblica de inverno, como o Thiago falou, que é uma coisa que a gente nunca teve no Eagles, nas suas viagens missionárias. E se Deus quiser vai ser muito legal, acho que vai ser muito, muito divertido de participar. Exatamente. Uma coisa que é real, vocês que não conhecem ou não tem um filho que é do Eagles ou um parente que é do Eagles, cada viagem tem sua especialidade de cada uma coisa. A gente pensa que toda viagem foi diferente. A gente não pode falar, o planejamento pode ser o mesmo, mas a viagem no dia nunca vai ser a mesma coisa. Cada viagem muda alguma coisa em nossas vidas. Cada coisa a gente é impactado de alguma forma. E uma das coisas que nessa viagem iremos aportar é a principal coisa que nós do Eagles trabalhamos bastante, que toda viagem, desde a segunda viagem missionária, foi São Lourenço segunda? Agora foi São Lourenço, a gente começou a trabalhar sobre os livros da Bíblia. A gente começou lá em Gênesis, que foi em São Lourenço, e toda vez que a gente tem essa questão em Gênesis, depois foi para Êxodo, depois foi pro Levítico. Não, foi Gênesis, aí foi Vida de Moisés. Isso. E depois agora a gente vai trabalhar Juízes.
Juízes e Ruth. Não, teve Josué também. Teve Josué no também, meio do verdade. caminho. E a gente teve, cada viagem a gente aportou um livro da Bíblia. E nessas viagens a gente estuda, vai ser a imersão inteira nos 5 dias de viagem, estudando do primeiro versículo até o último versículo desse capítulo, esse livro. A gente tem diversas atividades em volta do livro e nessa viagem estaremos trabalhando Juízes e Ruth. Será um privilégio enorme trabalhar as histórias vivenciadas nesse livro, vivenciadas nessa trajetória, e é impactante para todos nós, porque a gente sai de lá com o intuito, não, vamos lá estudar para poder ganhar o Prevê, vamos estudar para poder ganhar um troféu. O João é meio louco para troféu, porque ele foi o primeiro ganhador pro troféu em Gênesis lá e quer ganhar de novo. Mas, vamos ver. Troféu esse ano já é meu. Matias, esse troféu já é meu. Aí, Matias, ou se estiver escutando aí o programa, o João já tá correndo atrás de estudar Juízes e Ruth. E como o pastor falou ontem no dia da Aposentar, um dos melhores jeitos de você estudar a Bíblia é estudando cultura bíblica. Então a gente faz teatro, a gente faz demonstração, a gente faz gincana, tudo isso pra gente conseguir aprender mais sobre a Bíblia, tanto quanto pra crescer espiritualmente, quanto pra defender o que a gente acredita, criando base pra todo mundo, fazendo com que cada vez mais a gente se fortaleça na palavra. O Pedrinho aqui tem brevê também de ganhar, tem brevê de Josué. Todo mundo aqui tem brevê, essa galera é doida pra estudar, realmente se esforça, é uma semana de muito estudo. Eu lembro que teve vezes que a gente ia fazer questionário gigante. Pra você ter uma ideia, a primeira atividade que a gente tem que fazer é copiar o livro. Juízes tem 21 capítulos, Ruth tem 4, são 25 capítulos copiados à mão, em folha, em um dia, no máximo 2. Essa é a atividade mais básica que a gente tem ali, só pra facilitar. Então é uma semana inteira dessas atividades que ajudam muito a gente a entender o que o livro está dizendo e o que Deus quer dizer pra gente a partir daquele livro. Exato. E João, conta um pouco pra gente qual que é a sua expectativa para essa viagem. Quero saber um pouco de você aí. Ó, a primeira expectativa minha é não mais uma vez ter que esvaziar um espaço com caneca, porque pra quem não sabe, o Pedro já caiu ali na mesa. Pra quem não sabe, ano passado não, na missão passada, teve um alagamento na parte da igreja, e eu e o Pedro ficamos mais de meia hora esvaziando com caneca d'água um espaço gigante de água, e não esvaziava, porque tinha um ralo embaixo da gente e a gente não viu. Então eu espero de coração que a gente não tenha que fazer isso de novo. Mas sem brincadeira agora, eu espero que a gente consiga se desenvolver muito bem, consiga realmente ajudar a igreja Nova Friburgo a levar mais pessoas para Cristo. Sinceramente, eu gosto muito da parte evangelística, de sair na rua, abordar pessoas. Também gosto muito da parte de ensino, e a Escola Bíblica de Inverno realmente vai trazer bastante sobre isso. E a minha expectativa é realmente de uma semana de muito estudo, de muita dedicação, e que a igreja consiga cumprir todos os planos, que a gente consiga cumprir todos os projetos que o pastor tem lá pra gente. Exato, e é um privilégio a gente estar lá, eu falo isso em todo o programa e vou continuar falando até o último programa, até a gente tiver velhinho, gagá, cabelo branco, ou sem cabelo no seu caso, né, João? Porque o meu cabelo vai ser branco. É mole. E a gente vai falar que a gente vai com o intuito de ir abençoar a comunidade e a gente sai de lá muito mais abençoado. E eu tenho fé que essa viagem vai impactar tanto a gente quanto os nossos adolescentes, porque para muitos de lá vai ser a primeira viagem missionária de muitos dos que estão indo, dos filhotes, de alguns oficiais. Então, peço a vocês que estejam em oração para essas pessoas, tanto por nós que estamos à frente, quanto para os adolescentes e jovens que vão ser as primeiras viagens, que sejam momentos de aprendizados, de cuidados, de treinamentos, de desenvolvimento espiritual, pessoal e até de liderança também, porque a gente acaba trabalhando bastante a questão de liderança com esses adolescentes e jovens. E isso é algo super impactante, super importante para todos nós. Então, que eu peço para vocês, do fundo do coração mesmo, estejam em oração por cada um de nós que estaremos indo lá, por cada pessoa que estará ouvindo a palavra de Deus através da gente, que o Espírito Santo toque no coração deles e que eles realmente reconheçam o amor de Cristo, que eles realmente reconheçam a importância de estar com Deus em nossas vidas. Então, que convido vocês nesse momento agora, a gente interceder. Estamos chegando ao final do nosso programa também, a gente poderia estar aqui falando cada vez mais e mais, horas e horas, para viagem missionária, de experiência que a gente já teve, de esvaziar um buraco sem ralo. Com ralo. Com ralo entupido, mas não vê o ralo. Mas que no próximo programa acredito que a gente vai comentar sobre a viagem missionária, como que foi, no sábado que vem, que a gente já vai estar de volta.
E a gente conta se teve outro ralo, não teve. Não vai ter. Mas, tirando as brincadeiras à parte, vamos estar orando por cada um, o pastor da igreja lá também, que está à disposição de receber nós, de aguentar 60 adolescentes jovens em sua igreja, que tomam banho, gastam água, gastam energia. Que nós, como Eagles, que nós, como servos do Senhor, estejamos preparados para cumprir a obra de Cristo cada vez mais. Então, convido vocês, se puderem, estar fechando os olhos, curvando as cabeças. Vamos estar intercedendo pela nossa viagem e por cada viagem a mais que a gente está preparado. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, pelo privilégio que podemos ser ferramentas do Senhor para pregar na Tua casa. Sermos ferramentas do Senhor para pregar no mundo inteiro. Sou muito grato a Ti por ser filho do Senhor, pelo dom da graça que o Senhor Deus concedeu a cada um de nós, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de a gente trabalhar em Teu reino com o Eagles, meu Pai. De podemos estar realizando a viagem missionária na semana que vem. Cuide de todos nós, cuide de cada preparativo, de cada pessoa que está perdendo noites para poder planejar, se está se desenvolvendo para poder realizar compras, mantimentos, realizar malas, cuidados, planejamentos de tardes alegres, de estudo bíblico. Abençoe a vida do nosso pastor Luciano, que está à frente de todo o projeto, que disponibilizou essa igreja, pesquisou para a gente, juntamente com o pastor lá de Nova Friburgo. Que o Senhor Deus abençoe toda a comunidade. Abençoe cada alma que estará ouvindo o nome de Cristo através da gente. Que a semente, estaremos lá para poder plantar as sementes. E que a gente tem fé que essa semente vai germinar, meu Pai. E cada vez mais pessoas irão conhecer a Cristo e estarão, Senhor Deus, no Teu reino, meu Pai. Estarão servindo a Ti, que estarão adorando e estarão no céu juntamente contigo, meu Pai. Somos muito gratos a Ti pelo privilégio de estarmos nesse programa da rádio para falarmos de missões. Que nós, eu, o João, o Pedrinho aqui também, que a gente cada semana venhamos, meu Pai, trazer mais histórias missionárias, trazer mais experiências para que nós conseguimos impactar a vida de vocês que estão ouvindo esse programa. E que nós, meu Pai, possamos cada vez mais olhar a Ti e que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. E não para nós as honras, e sim para a honra do Senhor. Porque é isso que é ser reino, isso que é ser cristão. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Meu Pai, abençoe essa nossa viagem, todo o nosso planejamento, cada adolescente, cada jovem que estará com a gente. E que o Senhor Deus impacta, que o Senhor Deus transforme a vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, estamos chegando agora ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também, Luana, mais uma vez, pelo apoio que você tem dado com o Bob's, o irmão Guimarães, o apoio do Divinos Coffee. E semana que vem tem mais, não perca. Fique ligado, porque semana que vem, como o Thiago falou, vai ser nosso programa sobre a viagem missionária. Até sábado que vem. Pedrinho, solta a música. Você está ouvindo o programa Viver Missionário, com notícias e informações sobre ministérios, evangelismo e novos projetos. Viver Missionário, aqui na Rádio PIB.